cada vez mais cedo, né? E eu queria perguntar exatamente sobre isso, né? A gente estava falando sobre quando você começou a noticiar os casos, eu estava lá, eu lembro de flash de eu acordando e vendo seu tweet sobre os casos, e depois você passou a noticiar de vacinas, e às vezes eu entro no seu tweet e vou até os últimos, que é onde fica ali o esgoto do tweet. Sim. E eu sempre via ou alguém que falava, não, mas isso é pouco caso, não sei o que, 600 novos casos, não, isso é pouco caso, depois com a vacina, não, mas não sei o que, ele comprou a vacina, não sei o que. E eu queria saber de você se eu percebi, se foram casos isolados ou se sempre teve isso e como isso te afeta, né? Não, eu tive que lidar muito com o negacionismo, porque o negacionismo estava presente principalmente no começo, quando eu comecei a noticiar os casos, porque existe uma descrença muito grande em relação à Covid. Então eu achava que era uma gripezinha, né? Nossa, isso por influência. alimentado por um presidente irresponsável. As pessoas achavam que era uma gripezinha e muita gente reclamava que eu tinha que comemorar quantas pessoas estavam recuperadas. Nossa, que eu isso tinha aí que me falar... que eu tinha que falar, o placar da vida. Nossa! Então, assim, a gente estava diante de um furacão que estava devastando e eu tinha que falar sobre as pessoas que não estavam sendo afetadas por esse furacão. Fala ou que quantos estavam aviões voam. vencendo. Os aviões que não caíram. Vencendo esse furacão. Então, assim, foi difícil lidar com isso. Não foi fácil, porque às vezes eu me debruçava sobre muitas informações pesadas. Por exemplo, o relatório que a Secretaria divulga, ela divulga, só não divulga o nome, mas vem todo o resto. Então, assim, de informação, idade, onde ela morava, onde ela morreu. E aí, às vezes eu conversava com a assessoria da Secretaria de Saúde, que é quem me passava muita informação anteriormente. Agora, infelizmente, eu não tenho mais uma pessoa lá dentro da Secretaria, perdi esse contato, mas recebo as informações, de toda forma estou sempre repercutindo. Mas aí eu recebia muita informação e eu repercutia lá no Twitter e de vez em quando eu tinha que lidar com alguns comentários negacionistas, porque o meu Twitter ele é acompanhado por algumas pessoas que têm uma ideologia conservadora também. Sim. Tá? Eu tento não confrontar essas pessoas, em respeito até ao posicionamento diverso, mas quando se trata de vida, quando se trata de saúde pública, é muito complicado eu ver alguém dizer que não, que eu tô como eu recebi comentários da pessoa falando que eu só falava de Covid, de morte, de tristeza, não sei o que eu tinha torcendo pelo vírus, né? Torcendo pelo vírus. Então, assim, eu ouvia, tinha gente que mandava esses comentários lá e falava, quando eu coloquei sobre a vacina também, tinha um comentário negacionista sobre a Coronavac, principalmente, né, porque era a vacina chinesa e o vírus era chinês e blá, blá, blá. Então, assim, não é fácil você lidar com o negacionismo. Mas o que eu fazia? Como eu agia? Geralmente eu não respondo esse tipo de comentário. Primeiro ponto é esse. Geralmente eu não respondo. Alguém faz isso por mim, né? Vai lá, responde. Às vezes eu vejo umas tretas lá, boa. Você já curtiu também. Eu já vi umas tretas. Já viu o Daniel curtindo a resposta. Eu já vi, eu vejo as tretas lá. Eu evito muito esse confronto, porque é muito desgastante. Então, assim, às vezes só quando me tira do sério mesmo, que aí eu vou lá e falo umas boas, né? Mas no mais eu fico só assistindo, né? Às vezes curto ali a resposta que eu quero, esse daqui tá ok, tô gostando, esse daqui é o... Mas assim, o negacionismo, Foguinho, infelizmente, ele também está muito presente nas redes sociais. A gente vê que muita gente está lá alimentando esse discurso negacionista em relação tanto à pandemia quanto em relação à Covid-19, porque, como eu estava falando naquela hora anteriormente, tudo politizado, vacina politizada, tudo politizado, um assunto que não tem nada a ver com política, gente. Se falar de vacina é saúde pública. Nós não estamos falando aqui sobre PT, sobre Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Nunca existiu antes isso, essa polarização em relação à vacina. Mas, na verdade, isso é uma estratégia até, né? A gente sabe que tem mentes... Como eu posso definir? Mentes meticulosas por trás de tudo isso, né? Agindo, o Steve Bannon, por exemplo, é o grande mentor dessas fake news, porque elas alimentam todo um grupo, né, que desacredita na ciência, que não gosta da ciência, que nega a ciência. Gente, até a Terra
que a gente Nossa, depois terra plana descobriu me que a mata. Terra é redonda, Terra que a plana gente me mata. sabe, tem comprovação científica, que o pessoal tá lá na estação espacial vendo a Terra redonda. Até isso hoje é questionado, né? A gente vive a era da pós-verdade, Sim. que chama pós-verdade, né? Que a verdade pouco importa. O que interessa é como eu enxergo aquele assunto, aquele tema, né? Inclusive, O foco, né? Tipo, você bota a luz no... Pode ser até um fato, só que você distorce, você pega só um pouquinho. Pra você enxergar como você acredita que ele exatamente. seja. Inclusive o guru do nosso presídio aí, né? É o grande... Sim. Não vou nem falar o nome dele aqui, que é pra Eu não gosto de dar pau no não gosto, velho, mas né? é um grande terraplanista de Sim. tudo, né? Ele é o mito da pós-verdade. sobre né? isso, sobre até negacionismo, e o Daniel mesmo falou que nem responde, né? Eu fiquei muito tempo nessa dúvida, sabe? Porque é o seguinte, pra mim, se ninguém falar com essas pessoas, elas não vão mudar, elas sempre vão ter esse posicionamento. Só que depois de um tempo conversando, debatendo, se desgastando, eu percebi que quando a pessoa é negacionista mesmo, terra plana, esse cara não dá pra conversar. Porque não importa se você apresentar um argumento sem um fato, um dado escrito na cara dele, ele não acredita. Aí beleza. Aí você vai e pega o dado, pega os Fato. artigos científicos, ele não acredita em artigo científico, ele não acredita em dado, fato, foto. Tudo é moldado, os globalistas. Ah, meu irmão, aí não dá pra conversar. Teorias conspiratórias das mais curiosas e criativas possíveis. Não, e da própria hidroxicloroquina mesmo. É um negócio que, olha, depois de um tempo pensando, eu não julgo o uso inicial experimental por base de cientistas médicos testarem a cloroquina, porque era uma coisa que, na época, quando surge um novo vírus, uma nova coisa, a gente testa tudo que está no mercado para vai que. Só que a hidroxicloroquina não é um antiviral. Então a gente jogou só para ver se ia. Não ia, não foi, não deu certo. Depois de vários artigos científicos, tudo mais do que comprovado. Hoje não tem o que falar sobre cloroquina ser alguma coisa. A gente na faculdade já falava antes que não ia ser nada. Só que aí 2-3 meses atrás, se eu não me engano, o cara vira, acho que a mulher lá bota cloroquina para nebulizar, a médica nebulizar cloroquina, e morreu aqueles pacientes. Manaus. Ah não, aí isso me arrebenta, porque é um erro crasso, é um erro básico, porque você não nebuliza comprimido, e aí você vai nebulizar um comprimido que é para uma coisa que não é eficaz, comprovadamente. E vai falar para essas pessoas que não é. Essa pessoa vai falar, fulano de tal tomou e ficou curado, ótimo, e teve o fulano de tal que não quis tomar e morreu. A pessoa pega a ciência, que é uma coisa generalizada, a gente vê sobre um espectro amplo para analisar se aquilo ali é só uma coincidência ou se é um fato, mas para ela o ponto observacional, a emoção, o pessoal dela vale mais do que toda a ciência. A pessoa fala, não, a Terra é plana porque eu jogo água na mesa e a água fica, ela não cai. A teoria da conspiração não tem argumento para refutar, até porque não é uma coisa comprovada, não é algo concreto. Eu escuto muito o Henry Bugalho falando isso, não sei se vocês conhecem. Sim. Ele fala isso, é impossível você refutar, e tanto que eles gostam disso, de refutar, de lacrar, de destruir, não sei quem destruiu o outro no debate. Mas como é que destrói no debate, com um debate Coloca furado? o óculosinho. Coloca. Não, a quantidade de cidadão de bem, que você vê aparecendo aí, comemorando que um cara morreu depois que morreu de coronavírus, depois de tomar uma Coronavac, aí o cara fala, e aí, Tá olha vendo? lá, ó. Vacina chinesa. Caraca, meu irmão, você tem algum tipo de problema? Eu não consigo Ou seja, compreender.